que era judia. Como é que era o rosto dela? Não sabemos. Na época não havia pintores nesse sentido que temos hoje. Então não temos o rosto de Maria, como não temos o rosto de Jesus. De Jesus ainda temos traços assim muito fortes e característicos por causa do santo sudário. Mas de Maria não temos. Mas como era o rosto de Maria? Ao longo desses 21 séculos, tentando expressar o rosto de Maria, os povos têm guardado em quadros, em imagens, procurado reproduzir esse rosto. E é interessante que cada povo retrata o rosto de Maria à sua imagem. Na África, Maria é preta. No Japão, tem os olhos de uma mulher oriental. Quer dizer, Maria é aquela mulher que realmente é de todos os povos, de todas as raças, de todos os tempos. Mas hoje, para refletir sobre isso, eu vou fazer uma reflexão especialmente sobre um tipo de imagem, que não é só mariana, também mais acima de tudo de Cristo e dos santos, mas que em Maria está assim muito expressa o chamado ícone, uma palavra grega que significa justamente imagem, ícone. Então, nesta nossa reflexão sobre o ícone, nós vamos lembrar que esta palavra é reservada, embora a palavra signifique imagem, poderia ser referência a qualquer imagem. Não, nós, quando falamos em ícone, nos referimos a um tipo de imagem do Oriente que tem uma longa e secular tradição. Então, a pátria do ícone é o Oriente. E ali ainda hoje se encontram os mais belos ícones. É o Oriente Bizantino. O ícone nasceu da reflexão sobre a encarnação do Verbo, do Filho de Deus. Sim, porque encarnando-se, Jesus tomou a forma humana, o rosto humano. Não sabíamos como Deus era. Em Jesus Cristo, Deus assumiu a nossa natureza humana. E por isso, São João, na sua primeira carta, logo dos versículos de 1 a 3, ele fala da experiência que ele teve com Jesus, aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos, aquele que nós tocamos, apalpamos, esse é o verbo da vida. Então o ícone procura trazer para nós esta imagem do Deus invisível. Só que o ícone, ele não tem aquele sentido que as imagens têm para nós ocidentais. Para nós, ou é para expressar uma beleza externa, ou para expressar uma doutrina, por exemplo, para uma forma didática. A gente sabe, por exemplo, que no Oriente, nas catedrais antigas, se faziam vitrais e se fazem ainda hoje. Por quê? Não havia catecismo, não havia papel ainda na época, papel e os papiros eram caros. Então, se faziam vitrais para serem um instrumento para a catequese. Aí o pai, a mãe, o catequista, levava o filho, a filha na catedral ou nas igrejas e apresentava a história da salvação através de vitrais. O ícone é diferente, ele não tem essa função didática, ele é para ser contemplado, para ser meditado. Ele é fruto de oração, do iconógrafo, de jejum. E mais, o iconógrafo, ele não pinta o ícone segundo os seus sentimentos, como é o caso dos nossos pintores ocidentais. Eles estão um dia alegre, imagina Nossa Senhora sorridente, e aí desenha Nossa Senhora como ele sente, como ele a experimenta na sua vida, na sua meditação. O iconógrafo não, ele segue tradições, ele se baseia em técnicas seculares
e ele não expressa, então, o seu sentimento, mas uma reflexão teológica do povo. Sim, porque o ícone, ele é fruto, repito, de uma teologia. O iconógrafo, ao pintar um ícone, que normalmente é em madeira, ele coloca toda uma teologia. Daí que um bom entendedor de ícone é capaz de dar aulas e aulas de teologia, de profunda teologia, a partir de um ícone. Então, o ícone tem uma função que nós chamamos sacramental. O sacramento nos dá a graça que expressa a dar. A água quer lembrar a purificação e realmente esta água causa a purificação. O sacramental é aquilo que nos aproxima do sacramento. Então, um ícone quer nos ajudar justamente nisso, a penetrar no mistério de Deus, a entrar nas suas riquezas, eu diria, nos seus segredos. Por isso, um ícone nós contemplamos. Ele pode ser um instrumento excelente de oração. Nós contemplamos a imagem de Deus, sabemos que Ele não está ali, naquela madeira, naquelas pinturas, mas daquela imagem o nosso coração vai para a intimidade de Deus. E é esse o sentido que nós católicos damos à imagem. Não adoramos as imagens, não cremos que o Senhor esteja ali presente nelas, porque isso seria idolatria e isto Deus condena. Mas usamos de imagens, de ícones, para penetrar nos mistérios de Deus, do Deus invisível, que se revelou a partir do rosto de seu Filho Jesus. Então, sobre esse tema do valor das imagens em nossa igreja, voltarei a falar no próximo bloco. Já que estamos falando de ícones, ícone quer dizer imagem, ícones marianos, como poderíamos falar de ícones de Cristo, dos santos, mas estamos aqui nos ícones marianos. É bom, eu penso, uma palavra sobre como a Igreja Católica vê as imagens. E começo lembrando que no Concílio de Niceia, em 787, a Igreja disse o seguinte: pode-se propor a veneração dos fiéis, conjuntamente com a cruz, as imagens da Mãe de Deus, dos anjos e dos santos,